Agora na SBR, tem SBR Esportes, com Alex Silva. SBR Esportes. Olá, uma ótima tarde de quinta-feira para você. Hoje, dia 18 de junho de 2026. Estamos juntos aqui na SBR 92.1 FM e também por todas as nossas plataformas digitais. Pelo portal sbr.com.br, também pelos aplicativos que você ouve aí a sua rádio e também no canal no YouTube. Alex Silva narra, vai lá, se inscreve no canal para você acompanhar o nosso SBR Esportes ao vivo. E você é meu convidado para participar, então mande aí a sua mensagem no nosso WhatsApp, 14 3879 6039, 14 3879 6039 é o WhatsApp aqui da SBR, claro, sempre falando muito sobre Copa do Mundo, é o nosso assunto aqui, né? A gente vai falar muito sobre Copa do Mundo, tivemos jogos ontem, teremos jogos também hoje, né? Mais 4 partidas, hoje a gente tem o início da segunda rodada dessa fase de grupos da Copa do Mundo, já podemos ter aí algumas definições de times classificados, já projetando alguns confrontos para a próxima fase, né? Para a fase de 16 avos, que é o primeiro mata-mata aí dessa Copa do Mundo de 2026. E a gente vai falar muito sobre seleção brasileira, né? O Brasil que treina neste momento, faz aí a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Haiti. Jogo contra o Haiti, então, a segunda rodada do Brasil nessa Copa do Mundo, jogo que acontece às 9h30 da noite. A gente vai falar sobre a estreia da Inglaterra, que ontem foi para cima da Croácia, venceu por 4-2. Portugal decepcionou, empatou 1-1 com a República Democrática do Congo, começou mal na Copa o time do Cristiano Ronaldo e também tem aí as estreias de Colômbia, né, que venceu ontem, Gana também bateu o Panamá. A gente vai falar dos jogos de hoje também, tem jogo aí dos países sedes, né, o Canadá joga, México joga, a gente vai falar bastante sobre isso aqui no nosso SBR Esportes. Então, mande aí a sua mensagem, participe comigo pelo nosso chat no YouTube e também pelo nosso WhatsApp, 14 3879 6039. 14 3879 6039. E a minha pergunta para você é a seguinte: qual a mudança você faria pro jogo de amanhã contra o Haiti? O Ancelotti tá fazendo mistério, ainda não tem uma escalação definida pelo que a gente pôde perceber, pelo que a imprensa conseguiu apurar. Ele tá ali indicando que vai fazer mudanças, mas não deixou claro quais serão essas mudanças. Mas eu quero saber de você. Você que está aqui comigo no rádio em 92.1 FM, também por todas as nossas plataformas digitais, mande aí a sua mensagem, quero saber a sua opinião. WhatsApp 14 3879 6039 é o WhatsApp aqui da SBR. Agora 12h35. Meio-dia e 35, vamos então falar de seleção brasileira. Começando com a preparação da seleção para esse jogo de amanhã contra a equipe do Haiti, né? O Brasil que treina nesse momento lá no Columbia Park, né? O CT do New York Red Bulls lá nos Estados Unidos. É a preparação da seleção para esse jogo de amanhã contra o Haiti, que acontece na Filadélfia, né? O Brasil vai jogar na Filadélfia contra o Haiti amanhã. Uma viagem de cerca de 1h30, uma viagem um pouco mais tranquila. Inclusive o time vai hoje de ônibus, né? Não deve nem viajar de avião, vai de ônibus para essa partida diante do Haiti amanhã. O Brasil que treinou aí nos últimos dias e o técnico Carlo Ancelotti indicou algumas mudanças no time. Muito provavelmente deve ter aí algumas questões aí que devem ser diferentes para esse jogo contra o Haiti amanhã. Uma coisa é certeza, Neymar não joga, tá, gente? Já foi, inclusive, divulgado pela CBF, um comunicado pela Confederação Brasileira de Futebol, que o Neymar não vai nem viajar. Ele vai continuar lá no CT do Columbia Park, onde o Brasil está instalado, onde o Brasil faz aí a sua preparação. E ele vai utilizar das estruturas ali para continuar o seu recondicionamento, para continuar ali o seu tratamento. Enfim, o Neymar não viaja para esse jogo contra o Haiti. E eu acho que tá certo até. Existia aí algumas pessoas falando da possibilidade, né, do Neymar viajar, mesmo não jogando, e ficar ali no banco de reservas, né, não entrar durante a partida, só para dar aquele gostinho para quem
para quem acompanha a partida, para quem tá lá, mas não, nem isso. Não vai viajar, vai ficar treinando lá na onde a seleção brasileira está instalada. Eu acho realmente que é a melhor situação. Acho que realmente é o melhor que pode ser feito nesse momento. O Neymar fisicamente ainda não está bem, não está 100% recuperado, ele ainda precisa recondicionar a sua forma física para poder, quando entrar em campo, fazer a diferença. Eu vou dar um exemplo aqui no jogo de ontem, depois a gente vai falar mais sobre essa partida, mas ontem a gente teve o Inglaterra e Croácia e a gente viu o Luka Modric, que é craque, um jogador que assim é acima da média, tem uma inteligência absurda, é um jogador que joga muita bola. Mas o Modric ontem ele foi simplesmente engolido pelo time da Inglaterra. A gente percebia que o Modric parecia estar numa outra rotação. Quando a gente fala de rotação, é questão de entrega física, de o cara estar ali realmente bem fisicamente para conseguir jogar na mais alta intensidade. E o Modric parecia estar numa outra rotação durante a partida. Tanto que ele comete um pênalti muito bobo no primeiro gol da Inglaterra, no gol do Harry Kane. Então assim, eu pego essa situação de exemplo para falar sobre essa questão do Neymar. Se ele não estiver bem fisicamente e não conseguir entregar intensidade, acho que não adianta arriscar. É melhor você segurar o cara, é melhor você conseguir fazer com que ele esteja melhor fisicamente para quando ele entrar em campo, ele fazer essa diferença. Acredito eu que ele possa ir para o jogo contra a Escócia, mas não acho nem que vai como titular, tá, gente? Já esquece isso. Deve entrar no decorrer do jogo, a depender de como vai estar a partida também. Inclusive, foi uma informação que o Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT, trouxe hoje, né? Que a comissão técnica do Carlo Ancelotti vai, inclusive, analisar o cenário do jogo para saber se o Neymar joga ou não na próxima quarta-feira no compromisso diante da Escócia. A gente vai falar muito ainda sobre essa seleção brasileira ao longo aqui da nossa programação. A gente vai falar sobre essa situação do Neymar também, mas acho que de primeiro momento a CBF toma essa decisão certa de nem viajar com ele, deixa ele lá, deixa ele conseguindo se recuperar e tudo mais, para ele ficar da melhor forma. A única coisa que me incomoda e que eu já falei aqui é a falta de transparência. Eu acho que a CBF devia ser um pouco mais transparente com essa situação do Neymar. Já podiam ter falado antes, gente, a gente não trabalha com ele nem pro jogo contra o Haiti. O trabalho é pro jogo contra a Escócia, ou é pro jogo do primeiro mata, o jogo da fase de 16 avos. Acho que poderia ter uma transparência melhor nisso, né? Eu, pelo menos vejo assim. Poderiam ser mais claros com essa relação do Neymar. Poderiam simplesmente chegar e falar, olha, gente, ele está sendo trabalhado para tal jogo, ele não tem condições de atuar nessa partida, vai atuar na próxima. A transparência seria o melhor dos caminhos. E faltou muito isso por parte de todo mundo. Eu já falei aqui, por parte de todo mundo. Faltou isso por parte do Neymar, faltou isso por parte do Santos, faltou isso por parte também da seleção brasileira. Poderiam ter uma transparência maior com a situação do jogador, que foi muito pedido por uma parte da torcida, outros não queriam a convocação dele, enfim, então acho que devido a essa situação, a CBF poderia ter um pouco mais de transparência, o próprio Neymar e até mesmo o Santos poderiam tratar melhor esse tipo de situação. Mas enfim, só falando então do treino da seleção, uma parte do treino foi aberta para a imprensa, né, que pôde acompanhar ali alguns minutos da atividade. Inclusive, o próprio Neymar foi flagrado ali conversando com o Carlo Ancelotti em um determinado momento desse treino. O Neymar conversando bastante ali com o técnico italiano, trocando aquela ideia, conseguindo ali desenvolver algumas coisas, né? Talvez já perguntando ali pro Ancelotti qual que é a ideia dele, o que pode ser feito, qual é a situação, até mesmo explicando o que tá acontecendo com ele. Mas assim, deu para ver o Neymar junto com o técnico. O Neymar, mais uma vez, ele treinou no campo, ele foi pro aquecimento junto com os jogadores, participou até da roda de bobinho, mas depois ele foi fazer um trabalho à parte e, pelas explicações que foram dadas, um trabalho à parte já com bola, tá? Ele já trabalhou ali com bola nesse momento, então
tá avançando dentro da sua recuperação. Ali, pouquinho a pouquinho, subindo degrauzinho por degrauzinho, avançando passo a passo, ele já tá aí em um processo um pouco mais avançado desse tratamento da lesão que ele teve na panturrilha, né? Então, Neymar não viaja, fica de fora dessa partida contra o Haiti, vai continuar aí com o seu tratamento dessa lesão na panturrilha. E o treino de hoje também não deu muitas, pelo menos a parte que foi aberta, não deu muitos indícios, né, do time que o Ancelotti deve levar a campo. E ele tem feito muito dessa forma, né? Ele não tem dado muita clareza do time que ele deve colocar para o jogo e, inclusive, chegou a divulgar a escalação contra o Marrocos, ali 3 horas antes da partida, para os próprios jogadores, né? Deu ali alguns indícios para os próprios atletas durante os treinos e tudo mais, mas ele confirmou o time que ia jogar horas antes da partida. E eu acredito que contra o Haiti não deva ser diferente. Ele deve seguir essa lógica de pensar um time ao longo da semana, mas chegar para os caras ali só amanhã e falar, ó, o time que vai jogar é esse. É claro que alguns jogadores já têm ali uma posição mais ou menos cativa, né? A gente já sabe que o Alisson joga, Marquinhos e Gabriel Magalhães vão estar na partida também, Vinícius Júnior não vai deixar o time titular, aí nas outras posições a gente tem algumas dúvidas. Acho que o Douglas Santos também cravou essa posição dele na lateral esquerda, acho que ele não perde mais essa posição pro Alexandro. Então alguns jogadores a gente já tem uma noção mais concreta, outros a gente vai descobrir amanhã mesmo, horas antes da partida. O treino de hoje, então, não foi um treino que deu muitos indícios do que deve acontecer. Foi um treino que contou com a presença do Samir Chaud. Samir Chaud, o presidente da CBF, tá numa situação difícil, tá entre a cruz e a espada, hein, bicho? Saiu matéria dele aí falando que levou a esposa pra um lado, o amante pra outro, levou as duas pra Copa, cada uma pra uma sede. Tá difícil a situação. E ele tava bem esquisito, mas esteve presente no treino da seleção brasileira, tava junto lá com a delegação e, claro, deve estar também junto com a delegação amanhã lá na Filadélfia, onde o Brasil joga contra o Haiti. O Brasil que depois desse jogo contra o Haiti ainda tem a partida contra a Escócia na próxima semana para fechar a fase de grupos. Vamos falar então um pouquinho dessa questão tática do Brasil, do que pode ser o Brasil amanhã para esse jogo contra o Haiti. Ontem, durante uma parte que foi aberta do treino, conseguiram captar um quadro tático da comissão técnica do Ancelotti. E esse quadro tático, ele meio que deu a entender que o Brasil vai voltar para o esquema 4-2-4. Estava muito claro ali, uma linha de defesa com 4 defensores, um meio-campo com 2 volantes e 4 jogadores ali posicionados para fazer aquela pressão na saída de bola, que é uma coisa que o Ancelotti gosta bastante de fazer, né? Aquela marcação em cima da defesa do adversário para tentar pegar a bola o quanto antes. Então, é de se imaginar com isso que o Ancelotti volte para aquele esquema que ele estava utilizando antes dos jogos contra o Egito e contra o Marrocos. O Egito, o último amistoso antes da Copa do Mundo, e o Marrocos a estreia da seleção brasileira na semana passada. É de se imaginar então que ele volte para esse sistema. Ele voltando para esse sistema, quais serão as peças que ele vai utilizar? Ele fez alguns testes pelo que foi apurado, alguns jogadores foram observados. Algumas mudanças aconteceram também até por conta de desgaste físico, entre outras coisas, né? O Gabriel Magalhães, por exemplo, estava com um problema na coxa, com dores, né? E aí, para isso não evoluir para uma lesão, ele foi poupado dos treinos durante essa semana. O Rafinha, tem muita gente falando que o Rafinha não vai ser titular. Eu duvido muito disso, viu? E eu, sinceramente, duvido muito disso. Porque falaram do Rafinha não ter aparecido nos treinos e tudo mais, o Rafinha tava com bolha no pé depois do jogo contra o Marrocos. E por isso ele foi poupado ali de algumas atividades também, para não ter um problema maior. A gente sabe que bolha no pé é um negócio que incomoda, que é uma coisa, né, gente? Vamos ser sinceros, bolha no pé não é um negócio legal, e principalmente para jogador de futebol, né? Precisa tratar bem isso para conseguir desempenhar da melhor forma. Então, colocaram isso como se o Rafinha fosse pro banco. Eu não acho que ele vai. Não fez uma boa partida
contra o Marrocos. Acho que o Rafinha não vem bem com a seleção brasileira, não tem desempenhado o que ele pode desempenhar, mas ainda assim eu vejo que o Ancelotti confia muito no atacante, que é do Barcelona e agora tá com a seleção brasileira. Eu acho muito difícil o Rafinha ficar de fora desse jogo de amanhã, mas pode ser que aconteça. Aí, colocando essa situação aí do esquema 4-2-4, uma escalação que está sendo especulada é a seguinte: com Alisson no gol, seria Danilo na direita. Acho que o Danilo no lugar do Ibanez é praticamente certeza, até porque o Danilo deu entrevista ontem. A gente vai inclusive trazer um trecho da coletiva do Danilo aqui, mas o Danilo eu acho que vai ser titular amanhã. Então seria Alisson, Danilo, a dupla de zaga com Gabriel Magalhães e Marquinhos e o Douglas Santos na esquerda. Aí no meio tem uma dúvida ali, se o Casemiro vai pro jogo ou não. Eu não sei, tenho minhas dúvidas, mas vamos colocar aqui a escalação que está sendo especulada. Seria Fabinho e Bruno Guimarães. Fabinho e Bruno Guimarães fariam ali a dupla de volantes da seleção brasileira. E aí os 4 da frente, um time com Vinícius Júnior, com Rafinha, com o Luiz Henrique, e aí a dúvida entre o Matheus Cunha e o Igor Thiago, se seria um desses dois. Deram informações de que o Igor Thiago treinou como titular em uma parte dos treinos, então não me assustaria caso ele realmente permanecesse como titular da seleção brasileira. Mas também não me assustaria com esse esquema de 4 jogadores ali na frente, sem ter um meia propriamente dito. Talvez o Matheus Cunha entre nesse time para fazer essa função durante esse jogo contra o Haiti. Pode ser também que o Endrick apareça. Acho muito improvável o Endrick ser titular. Acho que ele pode entrar durante o jogo, mas titular eu acho muito improvável nesse momento. Então, vamos lá. A escalação que seria a escalação especulada, tá? Vou falar que é a escalação especulada e a provável do Brasil para esse jogo de amanhã contra o Haiti. Uma escalação com Alisson no gol, Danilo na direita, Gabriel Magalhães e Marquinhos fazendo a dupla de zaga, Douglas Santos na esquerda. No meio, Fabinho e Bruno Guimarães. Mais à frente, Rafinha, Vini Júnior, o Luiz Henrique, e aí a dúvida entre Matheus Cunha e Igor Thiago. Hoje mais propenso para o Igor Thiago ser esse cara. Olha, é difícil cravar o que vai ser a seleção para o jogo de amanhã. Acho que é muito mistério. A gente tem algumas possibilidades para esse jogo, né? Com essas mudanças, né? Com esse time aí, que seria o time mais especulado, ele tiraria o Paquetá para colocar o Luiz Henrique e entraria aí o Matheus Cunha talvez no lugar do Igor Thiago. E o Danilo no Ibanez, acho que essa já é certeza. O Ibanez não fez uma boa partida na lateral direita e o Danilo entrou bem, é um cara que tem confiança do Ancelotti, deve sim ser titular nesse jogo. Eu, particularmente, não gosto muito dessa escalação com 4 jogadores de frente. Por mais que eles não sejam necessariamente 4 atacantes, não sejam necessariamente 4 jogadores de frente, sempre um ou outro vai recompor ali no meio-campo para auxiliar na armação. Você pode ter o Rafinha jogando mais pelo meio, você pode ter o Matheus Cunha jogando mais centralizado e dando mais amplitude ali para os pontas, né? Dando mais campo para os pontas, mas não é o tipo de escalação que me agrada. Eu vou ser sincero para vocês. Eu, Alex, apostaria num time com o meio campo. Ainda acho que o Paquetá tem que ser esse cara. E aí, enfim, fazer alguma coisa para que tenha esse meio não mais povoado, mas um meio que tenha um pouco mais de criação. Você tem um meia que tem essa capacidade de organizar o time, de conseguir trabalhar a jogada, de conseguir trabalhar a bola e tudo mais. Eu entendo que o Ancelotti gosta desse jogador que pressiona lá na frente, que quer um time que seja um pouco mais mordedor dentro do seu campo de ataque para conseguir tirar a bola do adversário, mas eu particularmente vejo de uma forma diferente. Eu acho que com o time que ele tem, ele poderia fazer algo um pouco mais consistente. Tem uma outra questão que foi levantada por alguns comentaristas, e faz sentido também, pensando nisso,
é que as seleções que tentaram construir jogando pelo meio contra as seleções muito fechadas se deram mal nessa Copa do Mundo, né? Pelo menos nessa primeira rodada. Vou dar aqui os exemplos de Portugal e Espanha. A Espanha pegou Cabo Verde, criou inúmeras oportunidades, mas acabou esbarrando numa forte defesa. E Portugal teve muita dificuldade no jogo de ontem contra o Congo. Aliás, foi uma partida péssima da seleção portuguesa. Isso talvez justifique o Ancelotti forçar para esse jogo de amanhã um jogo pelas pontas, um jogo com o Vini de um lado, talvez o Luiz Henrique ou o Rafinha do outro, você tendo aí o Matheus Cunha na armação, e você tem um jogo muito rápido pelos lados do campo, né? Pelas laterais, seja pela direita, seja pela esquerda. Você tem muita mobilidade para isso. Não sei, não seria o meu time, sinceramente falando. Eu vejo de uma forma um pouco diferente, mas essa pode ser então a formação do Brasil. Vou repetir aqui, tá? O que pode ser o time do Brasil. Não dá pra cravar que essa vai ser a formação, mas seria um time com Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, aí Fabinho e Bruno Guimarães. Pode ser que seja o Casimiro aí também no lugar do Fabinho, mas eu acredito que pela partida que o Casimiro fez contra o Marrocos e que o próprio Fabinho fez, eu acho que o Fabinho ganha essa vaga, ou deveria ganhar essa vaga. E aí lá na frente, um time com o Luiz Henrique, com o Rafinha, Vinícius Júnior e o Igor Thiago ou o Matheus Cunha. Se fosse para apostar, eu acho que ele vai colocar o Matheus Cunha no jogo, viu? Não me assustaria se ele fosse com o Matheus Cunha para essa partida. E olha, é um time que é bastante ofensivo e o Brasil precisa fazer saldo para garantir o primeiro lugar do grupo nessa primeira fase. Seria importante, já que empatou contra Marrocos na primeira rodada, vai ter que fazer de tudo para ganhar bem de Haiti e Escócia e conseguir garantir o primeiro lugar da chave. Vai precisar muito de uma pontaria boa e de uma ofensividade que seja efetiva nesse jogo de amanhã contra o Haiti. E é um time bastante ofensivo, isso não dá pra negar. Você tendo o Vini, tendo o Rafinha, tendo o Matheus Cunha, tendo aí o Igor Thiago ou o próprio Luiz Henrique, é um time que vai jogar pra frente, é um time que vai fazer de tudo pra propor o jogo e pra tentar envolver a equipe adversária. Disso eu não tenho dúvida de que o Brasil deve fazer, e o Haiti deve jogar todo fechadinho. Acho que não vai se expor para a seleção brasileira, não vai jogar de peito aberto, porque se jogar de peito aberto vai tomar goleada. Então eu vejo uma seleção mais tranquila nesse sentido, para o Brasil conseguir encaixar o seu jogo. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver qual vai ser o time do Ancelotti, qual vai ser a escalação pro jogo de amanhã. O Ancelotti que vai ainda conceder uma entrevista coletiva hoje, deve ser por volta das 6, 7 horas, eu não tenho o horário aqui exatamente, e essa entrevista já acontece na Filadélfia. Então o Brasil treina agora pela manhã, né? Já deve ter encerrado, inclusive, o treino agora de manhã. Aí o time viaja para Filadélfia e já fica lá concentrado para o jogo de amanhã. Então tem hoje uma entrevista coletiva lá no estádio do jogo, no Lincoln Financial Field, em inglês, o Lincoln Financial Field, que é o estádio que o Brasil vai jogar, estádio do Philadelphia Eagles, também na NFL. E aí teremos uma noção se o Ancelotti vai dar pistas do time que vai para jogo amanhã ou não. Além do Ancelotti, o Gabriel Magalhães também foi escolhido para falar nessa coletiva de amanhã. Mas e aí, qual que seria o seu time pro jogo? Qual que seria a sua equipe pro jogo contra o Haiti? Você pensaria aí num time diferente? Olha, eu vou te falar que o time que eu penso não é muito diferente do Ancelotti, não. Eu só colocaria um time mais ali, mais encorpado no meio campo. Colocaria pelo menos um meia. Daria pra jogar num 4-3-3, por exemplo. Daria pra, na minha visão, a defesa não mudaria. A defesa pra mim tá bem consolidada. É Alisson, Danilo na direita, o Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Acho que essa é a defesa pro jogo. Jogaria sim com 2 volantes, mas talvez eu optasse por uma outra formação de volantes. Acho que Casimiro e Bruno Guimarães não foram bem. O Casimiro foi o pior na minha visão. Acho que o Casimiro tem que sair dessa equipe. Eu iria talvez aí com o Fabinho e Bruno Guimarães, ou o Fabinho e o Danilo Santos. Vou jogando com esses dois, com o Fabinho e com o Danilo Santos. Não acho que seria uma ideia ruim, não. E aí,
Paquetá jogando no meio, e aí você pode formar um trio de ataque com Vini Júnior, Rafinha, Igor, Thiago. Eu ainda acho que o Igor Thiago pode entregar mais do que entregou nos jogos. Eu ainda acho que tá um pouco nervoso, precisa de um gol o Igor Thiago. Ou Vinícius Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Coloca Vini Júnior, Rafinha e Endrick para formar o trio de ataque. Poderia se pensar em algo nesse sentido também. Acho que não dá para só jogar pelas pontas, não. Tem que fazer com que o jogo pelo meio flua também. Tem que ter opção de jogo. O técnico Carlo Ancelotti. Quem sou eu para ensinar o Ancelotti como que o time deve ir para campo? Muito longe disso. Mas eu gostaria de ver um time um pouco diferente. Eu gostaria de ver um time um pouco mais encorpado no meio-campo, ao invés de jogar com esses 4 jogadores de frente. Tá certo, já disse aqui, talvez esses 4 caras não sejam necessariamente 4 caras que vão jogar pendurados lá no campo de ataque. Vão fazer a recomposição ali no meio-campo. Tanto que o Matheus Cunha, hoje ele tem mais uma função de meia do que necessariamente de atacante quando joga no Brasil. Mas assim, para ter um jogador como esse, você talvez perca uma referência lá na área. E aí falta um camisa 9, eu falo de... O Matheus Cunha é o 9 da seleção brasileira, mas eu falo um camisa 9, um goleador, um cara ali, um centroavante. Então, talvez fosse melhor jogar com uma outra composição. Jogar com o Paquetá no meio, e aí você forma essa trinca aí de ataque com Vini Júnior, Rafinha, e aí, quem sabe o Igor Thiago, quem sabe o Endrick, ou até o próprio Matheus Cunha, mas jogando ali mais próximo da área, não sendo esse cara de vir para armar o jogo. Eu tenho um gosto diferente nessa formatação de time. Eu pensaria de uma outra forma para escalar o Brasil. Mas eu quero saber também a sua opinião, hein? 14 3879 6039. Manda a sua mensagem, pode me criticar, pode falar mal, se não gostou aí da minha formação, manda lenha aí. Chega aí no YouTube também, no meu canal, no Alex Silva Narra, vai lá, ó. Alex, você tá falando bobagem, tá falando besteira, o time não é esse, você quer saber mais que o Ancelotti? Fala aí, manda aí, porque aqui a gente conversa. Você pode mandar áudio também, viu? Pode mandar áudio aí pro nosso WhatsApp, que eu coloco aqui a sua participação no ar, para você falar comigo aqui também. Eu quero saber muito a sua opinião sobre a seleção brasileira, sobre a formação, quem deve jogar, quem não deve jogar, se o Ancelotti tá certo ou tá errado, se o time é ruim, se o time é bom. Manda aí, participa comigo, porque essa é a coisa mais legal, a gente poder ter essa conversa, esse diálogo, sempre, claro, com muito respeito, é a única coisa que eu peço, mas pode discordar à vontade. Senta a lenha aí, chega aí no nosso YouTube, também no nosso WhatsApp, no 14 3879 6039, e vamos juntos aqui no SBR Esportes agora, 12h59. E ainda seguindo no tema seleção brasileira, eu quero trazer aqui um trecho da entrevista coletiva do Danilo ontem. A entrevista coletiva do Danilo foi uma entrevista bem legal, foi uma entrevista que ele falou muitas coisas que às vezes outros jogadores não falam por milindre, por outras questões. O Danilo é um cara que a gente tem que deixar muito claro que ele sempre fala muito bem. E quando ele fala, ele é muito sincero. E é um cara que tem uma liderança dentro do campo, que tem uma visão, às vezes, não só de futebol, mas de vida, bastante interessante. E teve um trecho da coletiva dele ontem que me chamou bastante atenção e eu quero trazer aqui para vocês para a gente debater sobre isso, para a gente falar um pouco sobre essa situação. Já estou preparando aqui para a gente colocar no ar e você poder acompanhar junto comigo essa entrevista do Danilo, ele que falou ontem, o lateral direito da seleção brasileira. Então vamos ouvir aqui o Danilo no SBR Esportes. Nós temos que ser claros, né, em relação a tudo isso que você falou, daquilo que foi o primeiro tempo, principalmente do jogo. Acho que a melhor forma de crescer e de consertar tudo aquilo é encarar com realidade e com clareza tudo aquilo que aconteceu. E penso que isso a gente tem feito muito bem. É ter certeza de que aquele primeiro tempo é um primeiro tempo completamente aquém das nossas capacidades, completamente aquém daquilo que pede a camisa da seleção brasileira. Dito isso, eu penso que a gente teve uma oportunidade da vida de poder voltar para o jogo, de poder empatar e não ter um resultado que pudesse ter uma influência psicológica importante dentro do nosso grupo. E eu acredito sim que a não criação de uma identidade, as trocas constantes, tudo aquilo que aconteceu faz influência nessa questão da ansiedade, nessa questão de... Porque quando você tem um plano e uma coisa construída,
coesa, quando as coisas começam a ficar difíceis, você se agarra naquilo. Então, isso é uma coisa que realmente a gente não conseguiu construir. Isso é claro, isso é óbvio. E como eu falei, talvez depois do jogo da França, em algumas entrevistas, eu falei, pessoal, nós temos que ser claro. Nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje, ou como a própria Argentina tem. Nós não temos essa maturidade enquanto equipe. O que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel e provar ganhar e provar chegar longe. Entretanto, as nossas ferramentas para jogar essas partidas, elas têm que ser diferentes. Nós temos que usar outro tipo de mecanismo para poder enfrentar esse tipo de jogo. Talvez ficar um pouco mais baixo, talvez não pressionar tanto, talvez aceitar em algum momento que a posse de bola e o comando do jogo possa ser do adversário. Isso para mim é maturidade, é saber enfrentar esses momentos e saber que a hora que eles derem uma brecha pra gente, então vamos lá, nós temos o Vinícius, nós temos o Rafinha, nós temos o Endrick, nós temos o Ryan, nós temos gente que a hora que eles derem uma brecha, nós vamos fazer o gol. Mas é isso que talvez eu falei no final daquele jogo, que a gente tem esse entendimento e essa autorresponsabilidade de entender que nós vamos sofrer sim, nós vamos precisar desenvolver espírito de sacrifício sim, mas a hora que a gente tiver a oportunidade é ir lá, botar a bola para dentro e depois defender o resultado com vida, entendeu? Tá aí, então, a fala do Danilo, e eu achei uma fala bastante, não só esclarecedora, mas uma fala que traduz nesse momento o que é a seleção brasileira. Inclusive, fiz um vídeo falando sobre isso no meu Instagram, tá lá também, nas outras redes sociais, @AlexSilvaNarra para você que quer acompanhar. O Danilo, para mim, em 1 minuto, mais ou menos aí 1 minuto, ele resumiu o atual estágio da seleção brasileira. E nas entrelinhas, ele resumiu o que foi o ciclo da seleção ao longo dos últimos 3 anos e meio, né? Não dá para falar 4 anos, porque a Copa do Catar foi no final do ano, em 2022. Então, esse ciclo completamente atribulado da seleção reflete no time que o Brasil tem agora. Reflete no time que não tem identidade, reflete em um time que não tem maturidade, reflete em um time que o próprio técnico que está agora não sabe quem ele coloca. Pra você ter uma ideia, não dá pra gente ter uma escalação definida do Brasil por conta disso também. A gente tá debatendo aqui quem deve jogar, quem não deve jogar, porque a gente não sabe ainda o que é a identidade da seleção brasileira nessa Copa do Mundo de 2022. De 2026, perdão. E acho que o Ancelotti, inclusive, já deve estar com foco, digamos assim, essa Copa de 2026 é fazer o que dá, é fazer o resultado que conseguir para trabalhar melhor para 2030. Eu não tenho dúvida disso, de que 2026 é muito mais um laboratório, é muito mais um teste do que necessariamente uma certeza do que ele pensa sobre futebol e do que ele tem de ideia de jogo. E assim, vamos lá. O Danilo falou dessa questão de não ter maturidade, as trocas, que isso acaba gerando ansiedade e por aí vai. Vamos lá. Para começo de conversa, nesses 3 anos e meio, o Brasil teve uma troca no comando da CBF, que foi uma troca ali por questões que vão além de uma eleição, que vão além de um rito democrático, podemos dizer assim. Não tô querendo dizer que não foi democrática, tá, gente? Não é isso, mas vai além do que seria, tipo assim, foi o fim do mandato do Edinaldo, e aí, a partir do fim do mandato do Edinaldo, um outro presidente tem que ser eleito. Não foi isso que aconteceu. O mandato do Edinaldo terminou no meio do caminho, ele tentando se salvar de tudo quanto é jeito, não conseguiu, e aí vem o Samir Chaude para entrar no lugar dele. Um cara que vem com ideias novas, que vem com uma visão diferente, tentando mudar ali o futebol brasileiro, e claro, mudando também um pouco da seleção. E aí você tem essa troca no meio do caminho. Essa troca do Samir Chaude pelo Edinaldo, ela acontece, salvo engano, no meio do ano passado, no meio de 2025. E aí, além dessa questão da troca na presidência, o Brasil teve 4 técnicos dentro de um período de 3 anos e meio. Uma seleção que teve mais técnicos aí nesse tempo do que necessariamente ano de trabalho. Só para você ter uma noção. O Brasil começa o ciclo sem um técnico definido, quando o Tite abandona não, né? Não abandonar, pelo amor de Deus, estou errando aqui o termo, longe disso. Quando o Tite sai, depois de 2022, porque ele termina a Copa do Mundo, ele deixa o comando da seleção, e aí não tem um técnico definido. Tem conversa, pode ser X, pode ser Y, pode ser Z, pode ser Carlo Ancelotti, pode ser Pepe Guardiola, pode ser o Fernando Diniz, Dorival. Eram especulados muitos nomes.
E aí quem começa o trabalho é o Ramon. O Ramon também, que pelo amor de Deus, ainda depois foi técnico da seleção sub-20, minha Nossa Senhora. Era realmente terrível o Ramon Menezes. Nada justifica esse cara ser treinador, na minha opinião, mas enfim. Foi o técnico da seleção no começo. O Brasil toma porrada no Marrocos, inclusive, com ele, né? Com ele como técnico logo no primeiro amistoso. Depois tem um resultado ruim ali na sequência. Enfim, foi terrível o Ramon Menezes. Aí é aquela discussão. Pô, o Ancelotti tá acertado. O Ancelotti isso, o Ancelotti aquilo. E aí vem o Edinaldo Rodrigues com a ideia. Olha, o negócio é o seguinte. O Ancelotti está acertado, só que ele só vem no próximo ano, quando termina... Só que ele só vem depois de um período quando termina o contrato dele com o Real Madrid. Acho que era próximo ano mesmo, porque a Copa termina 2023, seria em 2024 que ele assumiria a seleção nessa promessa do Edinaldo Rodrigues, que era o presidente naquela época. E aí, para não ficar sem treinador neste período, o técnico seria Fernando Diniz, que não seria somente técnico da seleção brasileira, mas também seria técnico do Fluminense naquele momento. O Diniz foi colocado na seleção como um tampão naquele momento, para ser um cara, para fazer uma transição para o Ancelotti assumir no outro ano e o Diniz poder fazer o seu trabalho na seleção brasileira junto com o Fluminense. Lembrando, ele assume a seleção brasileira em início de eliminatórias para a disputa da Copa do Mundo, já com algumas pedreiras aí pela frente, e também em meio à disputa de uma Libertadores que o Fluminense estava ali na reta final, para ser campeão, inclusive, em 2023. O Diniz, ele estava dividindo esse comando da seleção com o Fluminense em meio a esse turbilhão de coisas, com a promessa de que o Ancelotti seria o técnico da seleção a partir do meio do ano de 2024. E aí já vamos lá. Diniz e Ancelotti têm dois estilos completamente diferentes de trabalhar. Duas cabeças diferentes quando a gente se fala de futebol. O Ancelotti é um cara que muitas vezes ele é mais pragmático com o que ele tem. Ele não é um cara que... O Ancelotti ele não tem um estilo de jogo definido. Você olha pro Ancelotti, você não fala o Ancelotti é retranqueiro ou o Ancelotti é ofensivo. Ele trabalha com o que ele tem dentro do seu elenco, muitas vezes. Tanto que em algumas situações você vai ver times diferentes do Ancelotti ou jogando de maneiras diferentes, mesmo sendo o mesmo treinador. Já o Diniz, a gente sabe que ele tem uma filosofia clara de futebol, que é aquele time que valoriza muito a posse de bola, que tem muita saída curta, que é um time que em muitos momentos tenta se defender muito mais com a bola do que sem ela, que é um time que quer propor o jogo a todo custo. Então são filosofias completamente diferentes. Diniz e Ancelotti. Beleza. Diniz assume a seleção, consegue 2 vitórias nos primeiros jogos das eliminatórias, mas aí vem os tropeços. Vai mal, perde o jogo pra Argentina no Maracanã. Toda uma situação ruim do Diniz. Os resultados foram ruins. E aí a pressão batendo na porta. E aí todo mundo falando, pô, e o Ancelotti? O Ancelotti não vai vir? Como é que é a situação? Não tem esse acerto que o Edinaldo divulgou de que o Ancelotti vai ser o técnico a partir do meio do ano que vem e tudo mais. Resultados ruins na seleção. Resultados que não foram legais. O Edinaldo meio pressionado nesse momento, e aí com algumas incertezas no comando da CBF também, por conta de questões jurídicas, enfim, que eu não vou lembrar tudo aqui agora para esmiuçar isso. Enfim, a pressão bateu, o Edinaldo precisava se manter no cargo, ele precisava de uma resposta rápida. E quem era a bola da vez no momento? Já que o Ancelotti talvez não viesse no meio do ano. A bola da vez era o Dorival Júnior, que era o cara que tinha sido campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo em 2022 e tinha levado o São Paulo em 2023 para a conquista da Copa do Brasil, uma conquista inédita do São Paulo, e que além de ser inédita, com um time, convenhamos, tecnicamente inferior a Flamengo, tecnicamente inferior a Palmeiras, e que tinha passado por esses adversários na própria Copa do Brasil, eliminando, né? O Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo nas quartas de final e o São Paulo bate o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. Então o Dorival era o nome do momento. E aí
o Dorival Júnior assume a seleção brasileira. Caiu por terra toda essa situação do Ancelotti na seleção e vem o Dorival. O Dorival que teria ali uma Copa América para ser disputada e precisava formatar o time já pensando também no ciclo para a Copa do Mundo, né? Dorival assume a seleção, conquista resultados interessantes nos amistosos, vence a Inglaterra, empata com a Espanha, consegue ali algumas partidas até minimamente razoáveis de atuação do Brasil, bons resultados, vai para a Copa América, uma participação péssima do Brasil na Copa América de 2024, não foi uma participação legal, e aí tivemos alguns jogos das eliminatórias em que os resultados foram ruins, e a catástrofe que foi a partida contra a Argentina, lá na Argentina, né? O Brasil tomou um 4-1 sonoro, talvez a segunda maior humilhação da história da seleção brasileira, só fica atrás do 7-1 contra a Alemanha. Foi uma humilhação mesmo que o Brasil sofreu e não tinha mais clima para o Dorival continuar na seleção. Não tinha clima, não tinha nível, o Brasil não apresentava um bom futebol, Dorival Júnior é mandado embora. Vamos lá. O Brasil sai de Fernando Diniz para Dorival Júnior, que são treinadores que também têm filosofias diferentes. O Dorival também é um treinador que ele trabalha mais com o que ele tem, não é um cara que, vou chegar, vou colocar minha filosofia de jogo e é isso aí. Não, o Dorival não é esse cara. E aí o Dorival chegou, não conseguiu fazer o trabalho dele, e aí o Edinaldo Rodrigues estava ali na corda bamba, mais uma vez para perder o comando da seleção brasileira, o comando da CBF, a cartada dele, Carlo Ancelotti. E dessa vez deu certo, porque ele já estava em fim de contrato com o Real Madrid para 2025, ali já não estava um ambiente muito legal, o Real não conseguiu conquistar muitas coisas naquelas temporadas e tudo mais. Carlo Ancelotti, então, foi anunciado como técnico da seleção brasileira. E desde que o Ancelotti assumiu, eu acho que é válido a gente dizer que, assim, o Brasil tem feito partidas mais equilibradas, mas muito longe de ser um time que convence, na minha visão. Não teve partidas ali que o time convenceu. Num primeiro momento, eu acho que ele tentou chegar ajustando defesa, segurando um pouco mais para não ter problemas defensivos e por aí vai. E aí foi acertando o time aos poucos, conquistou as vitórias que precisava para classificar a seleção para a Copa do Mundo, deu tudo certo, Brasil classificado e tudo mais. Só que ainda assim, o Ancelotti, ele não conseguiu dar a identidade dele. Passei aí, fiz um resumo das coisas, mas isso foi o ciclo da seleção brasileira. Um ciclo de uma seleção que não conseguiu construir identidade, de técnicos que cada um falava uma língua diferente de futebol, um cara que chega agora como o Ancelotti, que assim, é um treinador muito vitorioso, é um treinador que sabe de futebol, mas nunca tinha trabalhado em um ambiente de seleção. É a primeira vez que ele trabalha em um ambiente de seleção. E assim, gente, ambiente de seleção é completamente diferente de ambiente de clube. É completamente diferente de ambiente de clube. Ambiente de clube, você tá ali no dia a dia, você conhece os caras que você tem à disposição, você tem o seu elenco na mão, se você sabe trabalhar. Ambiente de seleção, você não tem os caras ali treinando com você a todo momento. Você não tem os caras ali junto com você, fazendo em todos os momentos o que você precisa ou o que você quer. Você não vai conseguir construir uma identidade assim, ó. E muitas vezes para amistosos ou para jogos de eliminatórias, o tempo de preparação é menos de uma semana. Em menos de uma semana você não consegue entrosar um time do jeito que você quer. Em menos de uma semana você não consegue aplicar o estilo de jogo que você pensa. Isso sem contar que, além de tudo isso que aconteceu na seleção brasileira, de troca de comando, de troca de treinador e por aí vai, o Brasil teve muitos problemas com lesão. Sempre que havia uma convocação da seleção brasileira, você já sabia que teriam jogadores cortados ao longo do processo, antes dos amistosos ou das partidas das eliminatórias, porque sempre ia haver um jogador lesionado. E aconteceu muito isso. E só pra gente ter um exemplo, o Ancelotti ele perdeu 2 jogadores para essa Copa do Mundo, talvez 3, que seriam titulares, por conta de lesão. O Éder Militão,
o Rodrigo e o Estevão. Muito provavelmente esses caras seriam titulares do Brasil e eu acho que dariam uma outra cara para a seleção para essa Copa do Mundo. E eles não estão por lesão. Então, tudo isso, todo esse processo, ele contribui para que o time não tenha uma identidade. Ele contribui para que o time não tenha uma maturidade, como o Danilo mesmo disse. Hoje, se você pega a seleção da França, se você pega a seleção da Argentina e até mesmo a seleção da Espanha, são seleções que sabem o que fazem. São seleções que têm uma ideia de jogo construída, porque são seleções que construíram essa casca, que construíram esse caminho ao longo desse período aí de 4 anos. O Scaloni tá aí na seleção argentina há um tempo, já desde a última Copa ele foi o treinador, eu não vou me lembrar se são 5 ou 6 anos do Scaloni como técnico da seleção da Argentina, acho que são 5 anos, se eu não estou enganado, ele assume em 2021. E ele ganha, inclusive, a Copa América do Brasil aqui no Brasil, né? O Scaloni já há 5 anos, o Didier Deschamps vai aí para sua 3ª Copa do Mundo consecutiva com a seleção da França, disputou em 2018, 22 e agora 26. O técnico da seleção da Espanha agora me fugiu. Quem que é e quanto tempo tá na seleção da Espanha? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui rapidamente. Mas assim, é uma Espanha que também já tem uma identidade de jogo construída. É o Luis de la Fuente, que é o técnico da seleção espanhola. E ele que construiu também toda uma carreira para estar na seleção principal da Espanha, porque ele já trabalhou desde as seleções de base da Espanha para depois assumir o comando do time, né? E o Luis de la Fuente, ele já tá há um tempão também já na seleção espanhola, acho que ele já esteve no comando do time em 2022, de uma Espanha que já era promessa naquela Copa, é uma Espanha que conquistou a Liga das Nações, que ganhou a Nations League lá da Europa na temporada 22-23, é uma Espanha que ganhou a Euro de 2024 e que tem uma identidade de jogo completamente construída. É um time que você sabe o que esperar da Espanha, você sabe o que a Espanha vai fazer. E tem uma fala do Danilo que é muito interessante, inclusive nesse trecho que a gente citou, que quando você tá num estágio desse de maturidade, quando você tem problemas, você olha pro lado e sabe como resolver. Você olha pro lado e sabe o que fazer. Porque quando você tem uma maturidade construída, mesmo quando o jogo tá ruim, você sabe tudo que você preparou ao longo dos últimos tempos, ao longo de todo esse processo. E eu tenho pra mim uma filosofia que não é só pro futebol, não, acho que é válido pra vida isso. Quanto melhor você se prepara, quanto melhor você tem a sua preparação, primeiro, é maior a chance de você conseguir êxito. Não quer dizer que você vai ter êxito, não quer assegurar que você vai ter êxito, mas a chance de você conseguir sucesso no que você vai fazer é maior a partir do momento que você tem preparação, que você tem uma preparação adequada. E também, a partir do momento que você está muito bem preparado, você consegue lidar melhor com situações que você tem que improvisar. Com situações em que o jogo tá ruim, tá difícil, tá truncado, você sabe que vai ter ali uma situação de um cara que vai pro mano a mano e vai conseguir uma jogada. Você sabe também que você pode mexer no time e trazer uma característica diferente, conseguindo ali equilibrar a partida ou até mesmo desarmar o adversário dessa forma. Então, a partir do momento que você tem uma preparação bem feita, uma ideia de jogo construída e também uma identidade, você favorece esse tipo de situação. Você favorece para você sair das enrascadas que às vezes o time se enfia dentro de um jogo. E nisso eu concordo e muito com o Danilo. Eu acho que a seleção brasileira hoje ela não tem essa maturidade que foi construída ao longo de anos pela seleção argentina, hoje como exemplo, e também pela seleção espanhola e também a seleção francesa, né? Ele cita esses dois exemplos, mas eu colocaria aí também a seleção da Espanha junto com essas duas. São seleções que quando aperta, sabem para onde ir. A Argentina, hoje, ela tem uma definição de jogo muito clara dentro aí do seu time. Tem uma identidade muito bem construída, uma maturidade bem construída. A França também é a mesma coisa. A França se enroscou no jogo contra a Senegal, na estreia da Copa. Foi um primeiro tempo ruim da seleção francesa. O que aconteceu no segundo tempo? Uma equipe completamente diferente no sentido de postura e também até de alguns ajustes dentro de campo.
foi mais fácil para a seleção francesa conseguir se ajustar, e quando se ajustou, enfiou 3 na seleção do Senegal, que é uma seleção muito forte, por sinal. A Argentina não teve enrosco nenhum contra a Argélia. Mas para citar um exemplo do que é uma seleção com maturidade e com uma seleção talvez com uma identidade construída, a gente pode recorrer à Argentina de 2022, que por mais que o Scaloni não tivesse ali um time, vamos colocar assim, formatado do 1 ao 11, porque ele mexia entre as partidas, né? Para cada jogo ele tinha uma escalação diferente, mas ele sabia qual era o propósito daquilo e a Argentina conseguia desempenhar dentro de campo, mesmo tendo sofrido já uma derrota logo de cara para a Arábia Saudita na primeira rodada da Copa, na estreia da equipe na Copa. Foi uma equipe que teve essa maturidade para levar o título em 22. E acredito eu que vai também levar muita dessa maturidade para essa Copa de 2026. Tanto que contra a Argélia, a Argentina não teve dificuldade nenhuma. Foi ali o comecinho do jogo ali um pouquinho mais enroscado, mas a partir do momento que a coisa andou, a Argentina construiu o seu jogo e fez um 3-0 tranquilo. Então, o Brasil precisa dessa maturidade. E a falta dessa identidade, os problemas que aconteceram no ciclo, se refletem agora, nesse começo de Copa do Mundo. E ainda o Danilo fala, isso quer dizer que o Brasil não possa fazer um bom papel nessa Copa? Você viu que ele não falou de ganhar. Ele falou de fazer um bom papel. E eu concordo plenamente com ele. Eu ainda acredito que por mais que o Brasil tenha sofrido com esses problemas, tenha passado por mudanças muito bruscas no comando e tudo mais, por mais que tudo isso tenha acontecido e o time não tenha uma identidade, o Brasil tem time para jogar contra a França, contra a Espanha, contra a Argentina, Portugal, Inglaterra, enfim, outros times aí que talvez estejam num estágio mais avançado, e ganhar desses times e conseguir uma vitória. Talvez, mudando a estratégia, nem o próprio Danilo falou, às vezes a gente vai ter que jogar deixando os caras proporem o jogo. E a gente jogando ali na miúda, jogando fechadinho, jogando num contra-ataque para quando a gente tiver a oportunidade, ter caras como Vinícius Júnior, ter caras como Rafinha, como o Endrick, para ir lá e matar o jogo, para ir lá e fazer o gol decisivo. Então, por conta das peças e do elenco, eu ainda vejo que o Brasil, por mais que esteja atrasado em relação às outras seleções, o Brasil ainda tem sim chances não só de fazer um bom papel, mas até mesmo de ganhar essa Copa do Mundo. Não acho que é totalmente terra arrasada. É difícil, tem seleções à frente, tem seleções que hoje jogam melhor que a seleção brasileira de uma maneira indiscutível, mas com tudo isso, teve uma frase que eu falei ontem no vídeo que eu postei e que eu vou dizer aqui. A Copa do Mundo é mata-mata, e o mata-mata, muitas vezes, ele iguala os desiguais. Então, num jogo de mata-mata, num jogo decisivo, valendo vaga na próxima fase, um Brasil e Espanha, pode acontecer do Brasil vencer. Num jogo mata-mata Brasil e Argentina, mesmo a Argentina estando em um processo melhor, pode acontecer do Brasil vencer. Pode acontecer do Brasil segurar o jogo, vencer por 1-0, conseguir levar para os pênaltis e vencer nos pênaltis. Isso pode acontecer. A Copa do Mundo permite isso. E essa é a magia do futebol. A lógica não é essa, mas o futebol não é lógico. Isso que é o mais legal. Bom, agora 1h25, vamos falar dos jogos de ontem, que nós tivemos pela Copa do Mundo. Tivemos 4 partidas que aconteceram ontem. Deixa eu pegar aqui os resultados para passar todos corretamente para vocês. Ontem tivemos o empate de Portugal contra a seleção do Congo, né, contra a República Democrática do Congo. E vou te falar, que decepção a partida de Portugal, hein? Minha Nossa Senhora! Uma partida decepcionante, uma estreia horrorosa de Portugal. Eu não esperava que Portugal fosse jogar tão mal mesmo. Tanto que no bolão que eu tenho com o pessoal aí, eu tava apostando em 5-0 para Portugal no jogo ontem contra a República Democrática do Congo. Mas olha, foi um time absolutamente burocrático, não conseguiu criar, teve muitas dificuldades, não só de criar, mas até dificuldades defensivas. Tá certo que Portugal tava ali com alguns desfalques na defesa, mas foi realmente uma partida péssima de Portugal, que para mim é uma das seleções que estavam ali entre as principais para ganhar essa Copa, atrás ali de França, de Argentina e de Espanha, mas um time que poderia brigar, sim, estava entre as favoritas para essa Copa do Mundo. Mas se jogar a bolinha que jogou ontem, meu amigo, esquece.
Se jogar a bolinha que jogou ontem, vai sofrer no grupo. Acho que vai passar, porque ainda tem um jogo contra o Uzbequistão ainda, uma partida que Portugal também é amplamente favorita. Deve avançar para a próxima fase, mas pegando uma seleção um pouco mais forte no mata-mata, um abraço. Fica fora da sequência da Copa do Mundo, porque jogou muito mal ontem, muito mal. E, cara, tem bons jogadores a seleção portuguesa. Tem caras como João Neves e Vitinha para formar muito bem esse meio-campo. Vitinha, um dos destaques do PSG, campeão da Champions, bicampeão da Champions. Você tem o próprio Cristiano Ronaldo para ser a referência desse time lá na frente. Outros jogadores que podem... O João Félix, por mais que seja um jogador que, nossa, não despontou da forma como se pensava que seria o João Félix, mas, pô, é um jogador muito bom, velho, sabe? E não, sinceramente... Em Portugal me decepcionou muito. Acho, inclusive, que foi a maior decepção dessa primeira rodada de Copa do Mundo foi a seleção de Portugal. Eu citei aqui Vitinho e João Neves, você ainda tem o Bruno Fernandes, Bernardo Silva, aí você vai pro João Félix no banco, quem mais tinha no banco da seleção portuguesa? O Rafael Leão, que é bom jogador, o Gonçalo Ramos, também um outro cara que jogou muito bem nessa temporada aí no futebol europeu, o Nuno Mendes, que começou ontem e acabou sendo substituído durante a partida. Pelo amor de Deus, Portugal tem elenco para jogar muito mais bola do que jogou. Muito mais. E assim, se é pra seleção jogar em função do Cristiano Ronaldo, que foi um pouco do que pareceu ontem, tem que dar bola pro cara, pô. Porque em muitos momentos era a sensação que se tinha de que era uma seleção que queria jogar em função do Cristiano, mas não chegava a bola nele. Ele sendo o centroavante do time lá na frente. O Cristiano teve poucas oportunidades na partida, às vezes algumas bolas cruzadas e tal, mas assim, sabe, não tinha criação. Não tinha criação, não tinha... Você via Portugal ali como se fosse um arremedo de time. Inclusive, a seleção do Congo me pareceu muito mais organizada do que necessariamente a seleção portuguesa. Enfim, Portugal agora vai ter que se recuperar na Copa. Vou aqui pegar depois os próximos jogos para a gente trazer aqui qual que é a próxima partida de Portugal na Copa. Portugal agora descansa aí por alguns dias. Próximo jogo da seleção portuguesa vai acontecer na semana que vem. Deixa eu ver qual dia. Tá aqui, tá atualizando. Próximo jogo na terça-feira, 14h, a partida contra o Uzbequistão pelo grupo K da Copa do Mundo. Ainda por esse grupo, também tivemos a vitória da Colômbia diante do Uzbequistão. A Colômbia venceu por 3-1. Seleção colombiana que contou aí com o Luiz Dias inspirado, né, jogando muita bola. Ele fez um dos gols, o outro gol foi marcado pelo Daniel Munhoz e também o Jonathan Campas, já ali com 54 do segundo tempo. Ele fez o terceiro gol da seleção colombiana para garantir essa vitória da equipe comandada aí pelo Néstor Pitana. Agora até me fugiu aqui quem que é o técnico da seleção colombiana, cara. Rapaz, que branco que me deu agora, hein? Deixa eu ver aqui. É o Néstor Lorenzo. Néstor Pitana. Pitana é árbitro, pô. Néstor Lorenzo é o comandante da seleção colombiana. Vitória importante. 3-1. A seleção colombiana, que junto com a Argentina foram as duas únicas seleções da América do Sul que venceram nessa primeira rodada de Copa do Mundo, né? O Paraguai perdeu, o Brasil empatou, o Uruguai também empatou e o Equador também perdeu na sua estreia. Então, somente Colômbia e Argentina venceram nesta primeira rodada. A seleção colombiana, olha, eu vou falar pra vocês, é uma seleção que pode ser uma pedra no sapato dos grandes aí. Não acho que vai brigar por título, não acho que vai ser campeã, mas é uma seleção que pode engrossar aí nos mata-matas, viu? Tem um time bastante interessante, o time da Colômbia, e pode ser aí uma seleção para desbancar alguns dos favoritos nessa Copa do Mundo. E agora falando dos jogos do Grupo L, começando com... Vou falar primeiro de Gana e Panamá. Quem foi... Vou deixar o melhor por último, tá? Seleção ganesa conseguiu uma vitória importante, partindo com 3 pontos no grupo, e a vitória veio ali nos acréscimos do segundo tempo, com um gol marcado pelo Yerenki. O Caleb Yerenki marcou o gol da seleção ganesa, vitória por 1-0 diante do Panamá. Um jogo que foi até bastante equilibrado entre as duas equipes. A seleção panamenha, vou te falar, evoluiu no futebol, já participou das últimas Copas,
em alguns momentos no jogo contra o Brasil, quis engrossar ali a partida, não é uma seleção tão fácil assim também não. Gana, que já foi um dos expoentes do futebol africano, hoje fica ali um pouco mais atrás de Marrocos e Senegal, teve um pouco de dificuldade, mas conseguiu a vitória por 1-0 e parte aí com 3 pontos no grupo L da Copa do Mundo. Uma vitória importante para a seleção ganesa, que aí com esses 3 pontos já coloca aí um pé e meio na próxima fase da Copa. E no outro jogo do grupo, para mim, talvez a melhor partida dessa primeira rodada. Eu já tinha essa expectativa de que fosse um dos melhores jogos, junto com França e Senegal. Inglaterra e Croácia fizeram um grande jogo ontem e que partida brilhante da seleção inglesa, viu? Se alguém tinha alguma dúvida de que a Inglaterra vinha para brigar por essa Copa, de que a Inglaterra vinha com uma seleção forte para essa Copa de 2026, acho que ontem a Inglaterra tirou todas essas dúvidas. Já pegou logo de cara o adversário mais difícil do grupo, uma seleção croata que sempre é uma pedra no sapato. Nunca a gente fala da Croácia. A gente nunca fala da Croácia assim entre as favoritas em uma Copa do Mundo. E os caras estão lá sempre chegando nos mata-matas, nas fases mais agudas. Em 18, empatando com todo mundo, só jogando prorrogação e pênaltis. Avançaram para a final, chegaram na final contra a França e em 22 chegaram na semifinal da Copa do Mundo. Então, é uma seleção croata que, por mais que às vezes fique ali abaixo do radar, fique ali uma seleção um pouco mais escondida, ninguém fala muito, mas tem nomes bastante interessantes. Você pode aí falar do próprio Luka Modric, que ontem não fez um grande jogo, é bem verdade, mas você tem aí jogadores como o Perisic, que é um cara que tem aí uma certa... joga muito bem. O Livakovic, que é o goleiro, também é bom goleiro, inclusive chegou a pegar pênalti ontem, depois a arbitragem mandou voltar. Você tem o Susic, o Sútalo também é outro jogador que eu ouvi falar bastante no jogo de ontem. Então, são caras interessantes nessa seleção. O Gvardiol também é outro, era o que eu tava tentando lembrar o nome, era o Gvardiol. Você tem o Kovacic, que tava no banco de reservas ontem, o Pasalic, caras, assim, experientes dentro do cenário do futebol europeu, e então é uma seleção chata. E a Inglaterra foi lá, e o Thomas Tuchel, eu acho que ele tirou todas as dúvidas que tinham em torno dele, né? Porque ele deixou de levar caras como o Phil Foden, deixou de levar o Cole Palmer, o Arnold também não foi, e mesmo quando o Tino Livramento, que acabou sendo cortado por lesão, saiu fora da seleção inglesa, ele não chamou nenhum desses caras, não. Ele foi lá e chamou outro defensor, ele chamou o Chalobah. Então ele tem muita convicção no que ele tá fazendo, e eu acho que essa convicção ficou clara no jogo de ontem, né? Uma Inglaterra que boa parte do jogo dominou a seleção croata, poderia ter feito mais e conseguiu fazer um 4-2 de uma forma brilhante. Fez 1-0, tomou gol de empate, foi lá, fez 2-1, tomou gol de empate, mas aí no segundo tempo foi um time que conseguiu ser superior à seleção croata e venceu por 4-2, e me chamou muito a atenção como a Inglaterra não deixou o Modric jogar. O Modric talvez numa rotação um pouco mais abaixo, o Modric um pouco mais, podemos dizer assim, com uma intensidade menor que os outros jogadores, uma intensidade menor do que o jogo pedia, e aí a Inglaterra soube se aproveitar disso para anular o cara. Inclusive o Modric, muito por conta disso, acaba fazendo pênalti, né, no Madueke, o pênalti que ali abriu o placar para a seleção inglesa. E o Harry Kane se mostrando um grandíssimo jogador, né? Acho que o Harry Kane conseguindo desempenhar dentro da seleção inglesa o que ele faz no Bayern de Munique. E no Bayern de Munique talvez ele tenha sido um dos melhores jogadores da temporada europeia. Ganhou lá a chuteira de ouro, né? Foi o artilheiro da temporada na Europa. E pode ter sido um dos melhores jogadores da Europa no ano também, o Harry Kane. Baita jogador, craque. Assim, não é aquele cara que você vai olhar pra ele e falar, pô, é o cara que vai driblar, que vai fazer aquela jogada mais plástica e tudo mais, mas é um cara que faz gol, é um cara que se movimenta, ajuda na armação, vai buscar a bola às vezes no campo de defesa. Ontem teve uma jogada, acho que foi no segundo tempo, já no finalzinho do jogo, a Croácia apertando para tentar buscar pelo menos um empate na partida. Teve uma bola dentro da área, uma finalização que, assim, se não é o Harry Kane ali se atirando na bola, no campo de defesa, tá, gente? Finalzinho de jogo. Se não é o Kane se atirando na bola, poderia ter saído um gol da Croácia. Então é um cara que é um centroavante, um atacante, que não tem responsabilidade, em tese,
responsabilidade nenhuma de defender, estava jogando lá no campo de defesa para salvar o time. Então é um cara que tem muita bola, tem muita inteligência com a bola no pé, sabe fazer gol e faz o time jogar. E pelo que a gente percebe, o Thomas Tuchel, ele, que é o técnico da seleção inglesa, ele tá muito convicto do que ele quer para esse time inglês. Ele tá muito convicto do que ele pode explorar com essa seleção inglesa, porque para ter deixado caras como os que ele deixou de fora da seleção, caras experientes dentro da seleção inglesa, caras que eram apontados aí como convocações certas, ele deixou de fora para levar esse time inglês e já logo na primeira partida ele consegue dar respostas e consegue falar, ó, tô aqui, vim aqui para brigar por essa Copa. E eu acho que a Inglaterra parte aí sim como uma seleção que encantou nessa primeira rodada e mostrou que está entre as favoritas, sim, para a conquista. E detalhe, viu? A Inglaterra pode pegar o Brasil nas quartas de final. Se o Brasil passar em primeiro e a Inglaterra passa em primeiro do grupo, eles se cruzam nas quartas de final e olha, nesse atual momento a seleção inglesa é melhor que a seleção brasileira. Eu não tenho nem dúvidas disso. Seria melhor evitar pegar a Inglaterra já logo de cara nas quartas de final na Copa do Mundo. Bom, vamos falar então dos jogos de hoje. Tá rolando agora, vou até ver aqui se eu consigo acompanhar quanto tá o jogo entre a seleção da África, tá rolando agora África do Sul e Tchequia, pela segunda rodada do Grupo A. Vamos ver quanto que tá o jogo aqui, tô conectando aqui na minha televisão para passar para vocês o resultado ao vivaço, tá? De África do Sul e Tchequia. Tá carregando aqui, vamos ver quanto que tá o jogo, não tava acompanhando. Tá carregando, vamos lá, internet me ajuda, tá 1-0 para a seleção da Tchequia. A Tchequia vai vencendo a África do Sul neste momento e teremos mais jogos hoje, né? Teremos mais jogos nesta quinta-feira. As partidas envolvendo aí as sedes, né? México e Canadá jogam hoje e também teremos amanhã os Estados Unidos, outro país sede, atuando. Bom, vamos lá. Além de Tchequia e África do Sul, que estão jogando agora, tá 1-0 para a seleção da Tchequia, a gente tem às 4 da tarde, pelo grupo B, a Suíça jogando contra a Bósnia e às 7 da noite o Canadá enfrentando o Catar, jogos válidos pelo grupo B da competição. E aí às 10 da noite o México fecha essa rodada do grupo A com o jogo contra a Coreia do Sul às 10 da noite. Esse é um jogo bastante interessante entre México e Coreia do Sul, porque foram seleções que venceram na primeira rodada, são os melhores times do grupo A da Copa do Mundo, e quem vencer praticamente garante a sua vaga já na próxima fase, e com certeza o México vai contar com a torcida, vai contar com o estádio lotado para esse jogo diante da Coreia do Sul. É o confronto mais difícil para o time da Coreia, o jogo que vai acontecer em Guadalajara, no México, e aí com certeza a seleção mexicana contando com o apoio de todos os seus torcedores. E assim, eu me despeço por aqui, agradeço demais o carinho da sua audiência aqui no SBR Esportes, já falei muito hoje, já foi mais de 1 hora aí de programa, a gente falando de seleção, falando de Copa do Mundo, e vai ser assim pelos próximos dias. Amanhã, 12:30, eu volto, trazendo mais informações da seleção, trazendo aí muito, provavelmente, a escalação do time para o jogo contra o Haiti, que acontece amanhã às 9:30 da noite. A gente vai falar dos jogos de hoje e também falar dos jogos de amanhã na Copa do Mundo. Gente, valeu demais pelo carinho da audiência, agradeço muito a você que esteve aqui comigo, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.